Bora lá, senhoras e senhores, mais um aqui, associação de resistores, exercício clássico, no qual eu tenho dois resistores em paralelo, seguidos de um resistor em série. Clássico, o Unesp adora essa questão, Unicamp adora essa questão. Dois em paralelo, seguidos de um em série. Tanto faz esse de série vir antes ou vir depois. Do esquema, nós conseguimos também verificar que esse amperímetro, ele está medindo a corrente, ele mede a corrente total. Porque ele está ligando, ó, sai do polo positivo da bateria. Então, ele vai indicar aqui a nossa corrente total. A corrente total vai vir, vai dividir em I1, que vai passar no resistor 1. Vai continuar, não passa no voltímetro nunca. O voltímetro só mede a voltagem, né? Porque a voltímetro tem resistência infinita. E vai passar também no resistor 2. Ele vai unir de novo e nós temos aqui no R3 novamente a corrente total. Já que eu estou falando de corrente total, vale também a pena aqui observar que 36 volts representa a voltagem total do circuito. 36 volts. Bom, o que mais ele diz? Ele diz o seguinte, que o resistor R3 ele vale 12 ohms. Assim como o resistor R1, assim como o resistor R2. Todos 12 ohms. Está no texto. E de acordo com essas informações, ele está falando o seguinte. Calcule o valor indicado por I, ou no caso pelos amperes, pelo amperímetro, e calcule o valor indicado pelo voltímetro. Fácil, fácil, fácil. Do amperímetro. O do voltímetro também vai ser fácil. Olha só. Pensando no resistor 3. Se eu achar a corrente do resistor 3, nós acabamos de concluir que eu estou também achando a corrente total. Então, é só aplicar a primeira lei de Ohm no resistor 3. O U eu não tenho, mas eu tenho o R, também não tenho o I, eu também não vou conseguir achar. Tudo bem? Então, a gente vai ter que fazer por resistor equivalente mesmo, tá? Fazendo por resistor equivalente, vamos ver o que a gente tem. Esses dois primeiros resistores aqui em paralelo, eles estão em paralelo. E nós vimos lá na aula teórica que eu posso substituí-los por um equivalente igual a 6 ohms. Nossa, por que mesmo, professor? Porque quando eu tenho resistores em paralelo, todos iguais, é só dividir pelo total de resistores. Esse é um macete rapidão que eu passei para vocês. Então, se eu tivesse 3 resistores de 12 em paralelo, seria 12 dividido por 3. Como eu tenho 2 resistores em paralelo, seria 12 dividido por 2. Agora, esses 2 que viraram 1 de 6, vai estar em série com o R3. De tal forma que eu posso concluir que eu tenho um R total igual a 1 de 6 mais 1 de 12. Eu tenho um R total que vale, então, 18 ohms. Eu tenho um R total de 18, segundo o texto e as informações contidas na figura. Nós sabemos que eu tenho um U total de 36 volts. Opa, agora sim, hein? Então, obviamente, eu consigo achar um I total. Que jeito? Fazendo um simples você ri, ou a consequência da primeira lei de Ohm, que fala o seguinte para a gente, que 36 é igual a R vezes I. Esse I, no caso, é meu I total, vale 2 amperes. Esse I total é o mesmo I que passa no R3, que é o mesmo I que está passando no amperímetro. Então, nós temos um I total que vale 2. Ficaríamos, então, ou com a opção B de bola ou com E de escola. O que falta agora é achar a voltagem. Tá? Para achar a voltagem no voltímetro aqui,
é só achar a voltagem, a DDP, no resistor ou R1 ou no resistor R2. Por quê? Porque tanto o R1 como o R2 estão em paralelo. E se eles estão em paralelo, com certeza eles têm a mesma voltagem, tá bom? Então, olha só a linha de raciocínio que eu posso ter para facilitar a nossa vida. O I total vale 2 amperes. Esse I total, ele chegou aqui e dividiu em duas correntes. No caso, ele dividiu em duas correntes iguais. Por que eu tenho a certeza que ele dividiu em duas correntes iguais? Porque eu tenho os mesmos resistores para abastecer. Então, se eu tenho a mesma resistência, significa que eu vou dividir com a mesma voltagem. Ou seja, aqui no 1 passou 1 ampere, aqui no 2 também passou 1 ampere, porque estavam vindo 2 amperes. Foi o valor que a gente acabou de achar. Agora ficou fácil. É só você fazer análise sobre o resistor 1 ou sobre o resistor 2, que você vai achar a mesma voltagem, que vai ser a voltagem do amperímetro. Então, vamos lá. Vou fazer análise sobre o resistor 1. Sobre o resistor 1, primeira lei de Ohm. E nós temos o seguinte. Quero descobrir o R1, 12, o meu I1 vale 1. 12 vezes 1, 12 volts. Se você fosse fazer o mesmo cálculo para o R2, você encontraria também 12 volts, que é a mesma voltagem medida pelo voltímetro, está todo mundo em paralelo. Então, nós temos, com certeza, 2 amperes e 12 volts, opção E de escola.